Salve, meus nobres! Um bom dia, um bom Vasco, um bom café da manhã para todos nós vascaínos. Maca Vasco voltou nesse recesso aí de Copa do Mundo. Voltamos com as informações e notícias do Vasco da Gama. Primeiro, parabenizar a seleção brasileira pelo show ontem contra a Coreia do Sul em meia hora, resolveu, e eu estou com muita fé nesse time do Neymar e companhia para ser campeão da Copa do Mundo. Pelos jogos que eu tenho visto, poucas seleções podem bater de frente aí no Brasil. E você acha que o Brasil vai ser hexa? Eu acho, eu estou levando muita fé. Mas hoje vamos falar aqui sobre a entrevista coletiva de Paulo Brax, nosso diretor executivo, que considerará hoje, começando aí a preparação do Vasco da Gama para o ano que vem. O que será que ele pode trazer de novidade? Será que ele vai trazer novidade? Vamos aqui discutir a expectativa dessa entrevista e o seu conteúdo. Venha comigo então até o final desse vídeo, logo após a nossa vinheta! Bom dia, meus nobres! Sejam muito bem-vindos ao Maca Vasco. Já vou fazer aqueles pedidos tradicionais. Larguem o dedo no like, muito nos ajuda. Inscreva-se nesse canal que fortalece aqui o nosso trabalho. E aperte o sinetinho, mas você já sabe, 7 horas da manhã, sempre com um vídeo sobre o gigante da colina, voltando com tudo os vídeos para você acompanhar no seu café da manhã as últimas notícias do Vasco da Gama. E hoje eu faço aquele convite especial. Às 3 horas da tarde, 15 horas da tarde, a live Gazeta das Caravelas, normalmente segundas-feiras, hoje terça-feira, ontem teve Jogo do Brasil e hoje vai ter a entrevista de Paulo Brax. Vamos analisar o conteúdo, vamos analisar o que ele falará nessa entrevista às 15 horas da tarde. Então, aqui no Maca Vasco, Gazeta das Caravelas. Lembrando que o Paulo Brax, hoje às 11 horas da manhã, considerará uma entrevista em São Januário com a transmissão pela Vasco TV, sobre a preparação da próxima temporada do Vasco da Gama. Vamos daqui a pouco discutir isso, porque duas pinceladas de informações do Vasco da Gama. David Terans, um jogador do Atlético Paranaense, você está vendo a fotinha dele aí, o Vasco tinha o direito de prioridade na compra desse jogador. E a 77 Partes, o que ela disse? Não vai trazer. Você achou que ia trazer craque? Não vai trazer. A 77 Partes achou ou está achando que este jogador está muito valorizado no mercado e não vai exercer seu direito de prioridade. Dois comentários aqui. Primeiro, direito de prioridade em compra é um direito, ou seja, tem valor. Quanto é que custou isso para o Vasco da Gama? Eu quero saber. Será então que o Vasco da Gama gastou dinheiro para ter esse direito, não exercendo, está jogando dinheiro fora pela janela? Pois é, meus amigos, está muito mal contada essa história. Informação trazida pelo Flávio Dias do Atenção Vascaína, esse direito de prioridade. Depois, a gente não ia jogar de igual para igual com o rival, igual para igual de investimento. Então, ou seja, o primeiro craque vocês já estão vetando aí pelo craque, esse aí realmente ia fazer diferença em campo. Já estão vetando pelo custo de sua compra. Está começando mal. Ou vocês acham que só vão investir em Júnior Urso que está vindo de graça? Pois é, muito complicado e temos que cobrar essas explicações também. Valeria essa pergunta aí para o nosso diretor executivo Paulo Brax, David Terans. Depois uma segunda pincelada aqui, mas antes largue o dedo no like, nos ajuda aí. O presidente da Federação de Futebol do Rio de Janeiro convidou os 4 presidentes dos 4 grandes clubes do Rio para conversar sobre o direito de transmissão. Vão hoje às 15 horas da tarde na Federação do Rio de Janeiro de Futebol, ali ao lado do Maracanã, às 15 horas, os presidentes do rival, do Fluminense, do Botafogo e do Vasco, para tentar formalizar esse acordo de direito de transmissão. Lembrando que Vasco, Fluminense e Botafogo se negaram a assinar um acordo onde estava prevendo que o rival ia ganhar o dobro desses 3 times. Ou seja, isso foi vetado. O que está sendo proposto, na verdade, é todos ganharem igual forma e você só ter a diferença ali no pay-per-view de acordo com a proporção dos torcedores que se dizem torcedores do clube e assinando esse pay-per-view. Cada time ali teria a sua proporção ali de torcedor, que acho até, de certa forma, justa. Essa também, para mim, é uma outra história muito mal contada. Na primeira reunião, teria ido Carlos Roberto Osório representando o Vasco da Gama para assuntos de futebol. Aí fica a minha pergunta, quem vai hoje? Vai alguém do associativo discutir futebol? Não teria que ir alguém da Vasco SAF?
Não era um rompimento com a política do Vasco da Gama, deixar os políticos fora da associação e permanecer com uma gestão profissional da SAF? E não estão indo nessa reunião, porque o nosso CEO, você está vendo a foto dele bonitinha aí, está lá no Catar, vendo os jogos da seleção. Paulo Brax está lá em São Januário, dando entrevista. Quem vai às 15 horas da tarde? Vai algum diretor comercial da Vasco SAF, vai algum funcionário da Vasco SAF, ou vai mandar o Carlos Roberto Osório? Muito mal contada essa história também desse relacionamento Federação e Vasco da Gama. Eu quero ver a gente da Vasco SAF. Bom, meus nobres, agora vamos falar então sobre o conteúdo da entrevista do Paulo Brax. Imaginar o que ele pode vir. As primeiras informações já falam que a 77 Partes vetou qualquer anúncio de jogador antes do anúncio do treinador. Sendo assim, então, o treinador possivelmente será o Maurício Barbieri. Maurício Barbieri, ontem, pelas informações do Atenção Vascaínos, se encontrou com Abel Braga e Paulo Brax para assistirem ao jogo da seleção brasileira. Maurício Barbieri já trabalhou com Paulo Brax no América Mineiro em 2019 por apenas 7 jogos. Só levou porrada e acabou sendo demitido pelo próprio Paulo Brax. Será que isso ficou uma rusguinha entre eles? Imagino que não, né? Já estão trabalhando juntos aí. Lembrando também outra informação do Atenção Vascaínos, que se o Maurício Barbieri realmente formalizar, que deve ser formalizada essa contratação do nosso novo treinador, trará mais 2 auxiliares. Um ex-jogador chileno, Maldonado, abre aspas aqui, que talvez possa ajudar um pouco na adaptação do Carlos Palácio, já que esse bonde vai permanecer no Vasco da Gama. Nem sei se ele já foi solto lá no Chile, como que está a história dele lá no Chile, mas sendo chileno, talvez ajude a botar a cabeça desse rapaz no lugar. E vai vir um preparador físico, Gustavo Araújo. Só que o preparador físico vai ser auxiliar do preparador físico, que lá já se encontra Daniel Félix. E como nada é fácil no Vasco, já vai uma primeira polêmica aí. Muita gente discutiu ano passado a preparação física dos jogadores do Vasco da Gama durante os jogos, onde claramente já chegava ali na metade do segundo tempo, parecia que estava todo mundo botando a língua para fora, ninguém aguentando o jogo. E o mesmo o preparador físico permanecerá, não obstante o novo treinador trazer o dele. Quem faz essa análise de competência dos profissionais lá do futebol? Não só eu, preparador físico, mas como Emílio Fário continuará no Vasco da Gama. Ou seja, toda uma comissão técnica que foi fracassada em 2 anos. Aqui eu vou resumir nesses 2 últimos anos, de 2021, 2022, permanece com a Vasco SAF. Não seria um momento ali de mudança, um momento de representação realmente de todas as mudanças, de quebra de paradigmas com a associativa e trazer uma gestão profissional, profissionais de pelo menos diferentes, com mentalidade diferente? Não, vai permanecer o mesmo. O CEO é o mesmo, o Carlos Brasil permanece no Vasco da Gama, acho que o Eduardo Húngaro também permanece no Vasco da Gama, os preparadores físicos permanecem, Emílio Faro, ou seja, como é que você quer uma gestão diferente se as mesmas pessoas estão conduzindo, que conduziam associativo, estão conduzindo ao futebol da Vasco SAF? Muito complicado aí. E outra discussão que eu faço aqui também é, eu me tornei SAF para trazer o Maurício Barbieri, e aqui, na boa, eu não vou nem entrar no mérito, porque parece que ele virou um novo Guardiola, ou pelo menos é um promissor a ser um novo Guardiola. Como o nome dele está sendo formalizado no Vasco da Gama, muita gente já está defendendo. Não, ele fez ótimos trabalhos no Red Bull Bragantino, quando ele começou lá no Flamengo e tal. Cara, é um jovem promissor. Pode se tornar um grande treinador? Pode. Mas, de novo, vamos apostar no jovem promissor técnico? Meu Deus, será que não era para vir, pelo menos para o técnico, vir um grande nome, um grande respeito, que significasse realmente esse recomeço ou uma refundação do futebol do Vasco da Gama? Aí você me traz o Abel Braga, com todo respeito ao monstro que é o Abel Braga. O cara conhece futebol, tem que ser muito respeitado. Mas o cara estava aposentado. Aí vai e traz ele para ser coordenador de futebol. Esses cargos que as pessoas começam a inventar para você, sabendo que vai trazer um treinador sem experiência, 41 anos, que tem o Maurício Barbieri, mais novo do que eu, mesma idade do que o Nenê, por exemplo, e você tem que trazer um cara cascudo como o Abel Braga para ajudar. Isso significa o quê? Associativo faria isso? Me desculpem, aqui eu não estou sendo candidato, torcedor de candidato, já mando para puta que pariu quem me falar isso. Mas eu tenho certeza que quem defendeu a SAF não pode estar defendendo essa contratação do Maurício Barbieri do Abel Braga. Pode dar certo? Ah, pode. Será que vai dar certo? Não, não vai dar. A gente já viu isso.
E depois, se o Maurício Barbieri não funcionar, o Abel Braga vai ser demitido junto? Como é que vai ficar essa discussão? Como é que vai ficar esse relacionamento? Qual é a competência de cada um? Muito complicado, então. E, de novo, é uma alternativa, foi uma saída preguiçosa da Vasco SAF, essa que é a verdade, onde a associação faria a mesma saída, contrataria também o mesmo Abel Braga, como já contratou o mesmo Abel Braga, para ser treinador, e contrataria um jovem treinador, e para os dois atuarem juntos, e o qual não ia dar certo. E, de novo, sem qualquer menção a jogadores a reforços. Eu espero que o Paulo Braga esclareça quais são os jogadores que vão ser reapresentados no dia 12 de dezembro. Serão aqueles mesmos com renovação automática, tipo Anderson Conceição e Edmar? Será que a gente vai ver o mesmo elenco de 2022 fracassado, que subiu as penas duras ali na quarta colocação, depois ganhou os pontos ali do Sport, pulando para a terceira, para a Série A? Com certeza com esse elenco vai ser rebaixado. E é isso que a gente vai ver. Não é isso para isso que a gente se tornou a Vasco SAF. Então, meus amigos, se você foi muito a favor dessa SAF, é para você que eu falo, cara. Temos que discutir essa contratação do Maurício Barbieri. Pode ser promissor? Pode. Mas, de novo, vamos ter aposta para o treinador do Vasco da Gama? E é esse ciclo que nunca se rompe no Vascão. Então, meus amigos, essa sua informação. Eu estou te aguardando às 15 horas da tarde aqui no nosso canal, na nossa live. Muito obrigado, tchau e saudações vascaínas!